Bom dia a todos. Sou o acadêmico Marcos Vinícius Rocha Cohen e, junto com o professor e mestre Moisés Rancés Salles de Souza, viemos aqui apresentar o nosso resumo científico Bancadas didáticas para acionamento de motores elétricos de indução trifásicos utilizando materiais reaproveitados e reutilizados de ambientes industriais, com uma colaboração da Universidade Federal do Amapá Unifap e do curso de bacharelado de Engenharia Elétrica também da Unifap. Introdução. A Revolução Industrial surgiu na segunda metade do século XVIII. Trata-se de um período de avanço tecnológico que transformou as relações trabalhistas entre o operário e patrão e a velocidade de produção de mercadorias na sociedade. Em decorrência disso, a quantidade de resíduo industrial cresceu significativamente, ocasionando graves impactos sanitários pelo mundo, principalmente na Europa. Então, muitos países europeus, durante o século XVIII e XIX, haviam a preocupação com o lixo orgânico e com seu despejo. E foram adotadas várias políticas que pudessem minimizar tal situação de calamidade pública. Então, alguns países europeus adotaram esgotos domésticos em bairros operários que poderiam talvez diminuir essa questão do lixo, do descarte, que se avançava muito rapidamente ao longo dos anos. Com o avanço e modernização do setor industrial no século XX, aumenta-se o crescimento do lixo industrial junto com o crescimento de produção das mercadorias para a sociedade, além da modernização cada vez mais das leis trabalhistas. Porém, com esse avanço industrial, também houve um descarte de um resíduo mais complexo e impactante ao meio ambiente. Ou seja, aquela preocupação com o lixo orgânico deixa de ser apenas com o lixo orgânico e acaba agregando novos tipos de lixo, como o lixo industrial, como o lixo químico, o lixo radioativo, o lixo eletrônico, principalmente com a vinda dos computadores, principalmente na segunda metade do século XX. Então, com esse aumento de produção de lixo, também ocorre um aumento de políticas e metodologias sustentáveis no mundo, as quais vale a pena destacar a metodologia 3R, que seria reutilizar, reciclar e reaproveitar. Então, olhando para essa metodologia 3R, pensamos numa forma de reaproveitar e reutilizar componentes elétricos oriundos da indústria, os quais não têm mais serventia para a indústria, mas que possam ser reutilizados por nós, acadêmicos, dentro do ambiente acadêmico. Então, dessa forma, com esse reaproveitamento e reutilização, iria fazer parte do processo de construção de bancadas didáticas para acionamento de motores, especificamente motores de indução trifásica. Materiais e métodos. Primeiramente, para o desenvolvimento da nossa pesquisa e do nosso projeto, houve a estruturação do arcabouço teórico, que pudesse fundamentar o nosso trabalho. Então, temas voltados à área da sustentabilidade e de tipos de acionamento de motores de indução trifásico, o famoso MIT, foram sendo estudados calmamente e detalhadamente. Então, estudos com base em artigos científicos e sites especializados que abordam a reutilização de lixo eletrônico didaticamente foram sendo consultados ao longo desse processo desse trabalho. Após firmar a parte teórica do projeto, começa o processo prático, onde que ocorre o desenvolvimento prático de montagem dos tipos de acionamentos de motores no laboratório. E dentro desses tipos de acionamentos tem tipos de acionamentos com partida direta, partida estrela-delta. Então, há uma variabilidade na questão de acionamento de motores dentro do laboratório.
E esse laboratório seria o laboratório do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Federal do Amapá. E para montar esses tipos de acionamentos foram utilizadas ferramentas como alicate, chave Phillips, trena e equipamentos como multímetro que foram fornecidos pelo próprio professor Moisés Rancés Salles de Souza. E dentre os componentes elétricos que foram reaproveitados e reutilizados e os quais foram vindos da indústria, tem contatores, botoeiras NA e NC, que seria normalmente aberta e normalmente fechada, relé temporizador, disjuntores e relé térmicos, além de vários outros componentes eletrônicos que também foram reaproveitados e ajudaram a elaborar os tipos de acionamento. Resultados e discussão. O reaproveitamento e a reutilização de componentes elétricos são amplamente eficientes e eficazes no tocante funcionamento. Os componentes elétricos eles possuem características físicas muito bem definidas e funcionalidades adequadas para a prototipagem executada durante a elaboração das bancadas. Porém, por se tratar de uma montagem de bancadas didáticas para acionamento de MIT, necessita-se uma inspeção dos componentes elétricos antes de serem inseridos nos circuitos. Então, dessa forma, foi elaborado relatórios após essa inspeção, o qual falaram, diriam, na verdade, de acordo com a inspeção, se tal componente elétrico possui algum tipo de anomalia que pode ser resolvida através de manutenção ou reparo preventivo. Conclusão. Diante dos estudos efetuados sobre a bancada didática para acionamento de MIT, percebe-se um projeto promissor para atingir os objetivos propostos no campo sustentável e acadêmico, além de que, para atualizar periodicamente essas bancadas, é necessário o apoio das instituições de ensino, principalmente as universidades federais do país, os quais poderiam criar vínculos com empresas e indústrias locais que pudessem fornecer componentes e equipamentos subutilizados, parcialmente danificados ou até mesmo obsoletos para a indústria. E através desse recebimento desses componentes, haveria uma manutenção e reparação preventiva, para corrigir qualquer tipo de anomalia presente nesses componentes e depois seriam implementados nos circuitos. Vale destacar que é importante a participação do colegiado do curso de Engenharia Elétrica na motivação e divulgação dos projetos aos alunos do próprio curso de Engenharia Elétrica, porque assim mostraria para eles que eles podem fazer parte da construção dessas bancadas, e podem ser protagonistas de um projeto de ensino-aprendizagem na prática, o que ajudaria tanto na formação profissional quanto acadêmica do próprio aluno. E por último, agradecimentos. Queremos agradecer à Universidade Federal do Amapá, Unifap, e à Iniciação Científica IC, por buscar meios de estudo e pesquisa que propõem o desenvolvimento de projetos sustentáveis no campus de Marco Zero da Unifap. Desde já, agradeço a atenção de todos.